uma vez, agradecer aí, a toda a organização, né, pessoal a BDH, pessoal todo da UFBA, os professores, por essa oportunidade aqui de troca de conhecimento que a gente tem, tá bom? Então, é isso daqui, vou parar aqui meu compartilhamento. Obrigada, Júlia. Oi. Suas pesquisas sempre engrandecem aqui o nosso grupo. Obrigada. Eu vou chamar agora a Patrícia Cavalcante. Vocês podem ir colocando as perguntas no chat e no final a gente abre para perguntas, tá bom? Patrícia, tudo bem aí, seu áudio? Tudo jóia, Amélia. Eu posso já compartilhar aqui? Com certeza. Deixa eu ver se veja se está tudo bem aí para você compartilhar. Deixa eu ver aqui. Compartilho. Pronto, já está aparecendo aqui para mim. Então, a Patrícia vai apresentar a pesquisa dela sobre layout de boxes e quartos de unidades de tratamento intensivo. Desculpa, vou só me atrapalhar aqui. Deu. Perdão. Tudo O bem? áudio tá bom, pessoal? Sim, tá ótimo. Só É, Você vai, Obrigada, então, Amélia. Desculpa, vai tu colocar ias falar? em tela cheia? Vai colocar em tela cheia? Ah, sim! Ainda bem que tu lembrou. Peraí. Perdão. Júlia, parabéns pelo trabalho, né? Obrigada a todo o grupo do GEOSP pela oportunidade de estar participando do seminário. Hoje eu vou apresentar os resultados da pesquisa. A gente apresentou no ano passado só a parte bem inicial da pesquisa, né? A gente estava naquele momento só finalizando a revisão de literatura. Então, hoje a ideia é focar um pouquinho nos resultados. Ele é um estudo específico. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Ele é um estudo específico sobre o planejamento do layout de. Opa, trabalhou aí. Do layout de UTI, né? A equipe, pessoal, ela é composta por mim, sou professora da UFSC, pelo João Paulo Pompermayer, que está fazendo seu doutorado no POSARC, pela Júlia Medeiros Alves, que finalizou agora o seu mestrado no POSARC, pela engenheira clínica Ana Cláudia Rubi Castro, que é mestre em engenharia clínica e sócia da Tecnocare, e pela Pauliane Fontoura, que agora está fazendo mestrado na Sorbonne. A ideia dessa pesquisa, ela surgiu de uma pesquisa anterior, de 2019. A pesquisa anterior, a gente fez uma avaliação de 3 UTIs de Florianópolis, só que a gente focou, diferentemente dessa, a gente focou na UTI como um todo. A gente acabou avaliando todos os ambientes da UTI, né? E um dos pontos que mais se destacou nessa pesquisa foi a insatisfação da equipe de saúde em relação ao dimensionamento dos leitos de UTI. Então, o objetivo dessa pesquisa era tentar entender o que seria uma área mínima de um leito de UTI, critérios adequados para planejamento do leito da UTI. Então, é uma pesquisa, assim, similar na estrutura, né, mas com uma metodologia e um recorte muito diferente. O objetivo, então, é tentar entender parâmetros dimensionais que possam contribuir para a revisão da norma e outros critérios projetuais. Já vou falar rapidamente da metodologia, né? Na apresentação do ano passado, isso vai estar um pouquinho mais detalhado, eu sei que ela está no YouTube, né? Nós, na revisão de literatura, a gente focou em critérios gerais norteadores para o layout da área clínica de UTI, também equipamentos médicos mais utilizados em atividades rotineiras e emergenciais dentro da UTI, normas e orientações internacionais para a área clínica de UTI. Na metodologia, nós iniciamos com entrevistas exploratórias com 2 médicos intensivistas. O objetivo dessas entrevistas era entender fundamentalmente quais as atividades de rotina numa UTI e quais as atividades emergenciais que acontecem de atendimento do paciente na UTI, quantos profissionais de saúde participam, quais profissionais, como é que é a relação com o layout ali do ambiente e a percepção deles sobre a RDC 50 minutos de revisão. Nós também fizemos entrevistas com 3 engenheiros clínicos. O foco dessas entrevistas era entender quais os principais equipamentos utilizados nas atividades rotineiras, nas atividades de emergência, variações dimensionais, variações de layout, a percepção deles sobre a RDC 50 e a minuta de revisão. Em seguida, a gente aplicamos questionários online
Participaram 88 arquitetos e engenheiros civis, na sua maioria. Agradecemos a BDH, ao GEOSP, a quem participou da pesquisa, né? Pelo critério de inclusão, ficaram 76 participantes ao final, que era a questão de ter uma experiência específica no projeto, na gestão, na manutenção ou em pesquisa sobre o TI. Esses questionários online focaram em entender os parâmetros dimensionais previstos da RDC 50, né? Quais seriam as dimensões, os parâmetros mínimos para o leito de UTI, qual a percepção dos participantes sobre os parâmetros da RDC 50, a percepção sobre os parâmetros da minuta de revisão e orientações projetuais que eles considerassem importantes para os arquitetos. Aí nós realizamos 3 estudos de caso. O primeiro estudo de caso foi num hospital público de Florianópolis, com 20 leitos, participaram 29 profissionais de saúde. O segundo estudo de caso foi um hospital público de São José, com 18 leitos, participaram 28 profissionais de saúde. E o terceiro estudo de caso foi uma UTI privada, pequena, com 6 leitos, e participaram 15 profissionais de saúde. A amostra era proporcional ao número de profissionais da unidade e ela tinha uma certa representatividade aí dos profissionais que normalmente atuam numa UTI. Então, ficaram 72 profissionais de saúde ao total participando do trabalho. Nos estudos de caso, só para explicar, a gente focou nas áreas coletivas de tratamento, né? Já que a gente acabou optando por esse recorte de entender o que que é uma área mínima, então nos pareceu que já não cabia tanto focar num quarto e mais numa área coletiva de tratamento. Nos estudos de caso, o primeiro método que nós aplicamos foi o mapeamento visual. No mapeamento visual, o interessante desse método, para quem possa não estar familiarizado, é que ele oportuniza que os respondentes coloquem em evidência o que é mais importante para eles, ele não tem nenhum tipo de direcionamento, né? As pessoas são convidadas a apontar aspectos mais positivos ou mais negativos do leito da UTI, no nosso caso, a gente mostra a planta daquela UTI e eles focavam em apontar os aspectos que mais se destacavam na percepção deles, negativo ou positivamente. Esse método foi inserido dentro do formulário das entrevistas. No restante das entrevistas, a gente focou nos parâmetros dimensionais e normativos. E o terceiro método aplicado nos estudos de caso foi a seleção visual, que é um método onde a gente apresentou 5 alternativas possíveis para o leito de UTI. Para que eles escolhessem qual era a alternativa que parecia mais adequada em termos de dimensões e justificassem por quê. A alternativa B, a gente não explicitou isso, mas elas são os parâmetros da RDC 50, a alternativa A são os parâmetros da minuta de revisão, a alternativa C, D e E são alternativas um pouquinho superiores em termos de dimensões, pequenas variações de dimensões, pequenos acréscimos. A gente optou por não mostrar nenhuma UTI, nenhum leito assim muito superior ao que estão previstos na RDC ou na minuta de revisão, achando que poderia ficar inviável para a realidade, né, de um país tão grande como o Brasil. Resultados, então, focando agora já nos resultados, vejam, eu pulei a revisão de literatura porque eu sei que está na apresentação do ano passado, né, para não ficar repetitivo. Então, só para relembrar, pessoal, sei que todo mundo está bem familiarizado com a RDC 50, né, mas a RDC 50 pede 9 metros quadrados por leito, 2 metros entre leito, 1 metro entre o leito e a parede e 1,20 ao pé do leito. A minuta de revisão, ela não tem uma área mínima, prevista na minuta de revisão. A gente acabou estipulando aqui, mas dependeria um pouquinho do tamanho do leito, né? Ela reduz, a princípio, existe uma redução aqui no afastamento entre leitos para 1,5 m. Existe um acréscimo entre a cabeceira, no afastamento entre a cabeceira e a parede para 60 centímetros, entre o leito e a parede lateral para 1,5 m, e entre o pé do leito a partir do pé do leito, de 1,20 também aumentou para 1,5 m. Então, a maior parte das medidas aumentou, só o afastamento lateral que reduziu, o afastamento entre leitos. E aí, aqui o que eu vou apresentar, pessoal, tentar fazer uma síntese assim bem grande, né? No relatório da pesquisa vocês encontrariam cada método mais esmiuçado, é uma análise aí comparativa de todos os métodos que a gente aplicou, né? Para tentar identificar os resultados mais convergentes. Então, a partir das normas e guias internacionais,
A área mínima que a gente encontrou foi a da norma americana, que é de 18,6 metros quadrados. A norma americana recomenda que todos os leitos de UTI sejam quartos privativos. Ela não recomenda áreas coletivas de tratamento, mas ela aceita excepcionalmente 13,9 metros quadrados em caso de reforma e em áreas coletivas de tratamento. Nos questionários com arquitetos e engenheiros, a grande maioria acha que 9 metros quadrados, que é o que está previsto na RDC 50, é insuficiente, né? 64% acha que 9 metros são insuficientes, e a maioria acha que deve ser superior a 13 metros quadrados. Na seleção visual, a alternativa escolhida é a que mais se aproximava, em termos de área, desse parâmetro da norma americana, que é de 13,9 metros quadrados. Aqui eu coloquei um gráfico que eu acho que pode ser interessante, assim, que a gente aprendeu ao longo da pesquisa, que não há muito problema no dimensionamento do leito para as atividades rotineiras, assim. Então, por exemplo, uma troca de curativo, uma infusão de medicação, medir sinais vitais, né? Porque normalmente isso é feito por um ou dois profissionais. Os problemas, eles se evidenciam no atendimento de emergência, tipo uma parada cardíaca, né? Uma intubação, que aí muitas vezes, assim, era bem comum os profissionais de saúde comentarem que tinham que puxar o leito para fora do box para poder fazer o atendimento, porque o box era muito apertado por tamanho da equipe ou para os equipamentos que precisavam entrar lá. E que esse era um tempo crítico aí na qualidade do atendimento, né, da pessoa. O afastamento lateral entre leitos, né? Nos guias e normas internacionais, é um padrão recorrente 1,20 como afastamento mínimo na lateral do leito, 2,40 então entre leitos. Isso é a medida mais recorrente, assim como a medida mínima. A gente, por exemplo, tanto a norma americana como a inglesa, quanto a da Australásia, pedem uma área que garante muito mais do que 1,20 de afastamento lateral, mas 1,20 é o que eles entendem que é o mínimo, né? De afastamento livre lateral ao leito, 2,40 entre leitos. Os arquitetos e engenheiros, ao responderem, a mediana deu 2 metros, pessoal. Mas eu vou até puxar já aqui para os slides de baixo. 44% acreditam que 2 metros seria suficiente entre leitos e 43% que 2 metros é insuficiente. Então, na verdade, é quase um empate ali nos percentuais, né? Então, a gente poderia dizer que de 2 metros ou mais, né, o afastamento entre leitos. E os profissionais de saúde, a mediana das respostas deu de 2,5 metros, né, que daria 1,25 livre ao lado do leito. Na seleção visual, eles escolheram a alternativa que proporcionaria de 2,40 a 2,70 de afastamento entre leitos. Uma outra medida que nos chamou atenção nas normas internacionais é 1,5 metro numa das laterais do leito, que seria uma área de transferência para maca, que também é uma medida que aparece muito. 81% dos arquitetos e engenheiros entendem que 1,5 metro entre leitos é insuficiente. Uma coisa também que ficou bastante clara nessa pesquisa é que de todas essas medidas que a gente está falando, a mais importante é o afastamento entre leitos. Ela é uma medida fundamental porque a maior parte das atividades assistenciais de saúde acontecem ali naquela lateral do leito, né? E realmente também pelos profissionais de saúde, 1,5 metro foi avaliado muito negativamente. Eu coloquei uma imagem aqui do Paneris Eunice, né, do livro de antropometria, onde ele explica que para a aproximação frontal de um adulto em pé, a gente precisa de 46 centímetros, mais 76 para outra pessoa circular atrás. Então, 1,20 seria uma medida mínima aí para ter duas pessoas, uma junto ao leito e outra circulando atrás na lateral. E eu também coloquei aqui em destaque um trechinho da norma inglesa, que ela explica, assim, bem detalhadamente por que deveria ser 25 metros quadrados por leito. Inclusive, ela também defende os quartos privativos. E ela defende que deveria ser 25 metros para que acomode 5 profissionais de saúde num atendimento de emergência dentro do leito. Aqui nesse esboço, a gente colocou 5 profissionais e a maca no que seria um esboço aqui a partir dos parâmetros da minuta de revisão da RDC 50 para mostrar que realmente é bastante apertado, né? Aqui são algumas imagens, a da esquerda nem é de UTI, mas só para mostrar o tamanho de alguns equipamentos que tem que circular na lateral do leito, né? São equipamentos grandes e aí num leito muito pequeno fica realmente difícil, num box muito pequeno fica difícil. O afastamento de cabeceira para a parede foi algo super bem avaliado em relação à minuta de revisão.
né, que na RDC 50 não tinha afastamento mínimo, na minuta de revisão tem uma previsão de afastamento mínimo. É uma medida muito importante em alguns atendimentos específicos, como a intubação, curativos de traqueostomia ou traqueostomia de emergência. Então, foi muito bem avaliado, tanto pelos arquitetos quanto pelos profissionais de saúde. É, em normas internacionais, a menor medida que a gente encontrou é de 30 centímetros. Arquitetos e engenheiros recomendaram como mediana, né, o resultado de mediana foi 60 centímetros, e os profissionais de saúde, a primeira opção também é 60 centímetros, e a segunda opção é de 30 centímetros, pelo menos. O afastamento ao pé do leito aumentou, né, da RDC 50 para a minuta de revisão, passou de 1,20 para 1,50, mas foi uma medida, assim, que os participantes deixaram claro que não era uma medida tão importante, é bem menos relevante, por exemplo, do que o afastamento lateral, porque não acontecem muitas atividades assistenciais ali no pé do leito, elas acontecem muito mais na lateral, a grande maioria. Então, em padrões internacionais, a gente chegou a ver 90 centímetros. Os arquitetos e engenheiros recomendam 1,5 m, foi a mediana. E na seleção visual, a opção escolhida foi de 1,5 m ao pé do leito, mas veja bem, é porque ela era a que tinha os melhores afastamentos laterais, né? E muitas das pessoas que escolheram a opção de 1,5 m no pé, na verdade, falaram que poderia ser 1,20 m. Eles estavam optando pelo afastamento lateral mais do que pelo afastamento de pé do leito. A poltrona para acompanhante, que é um dos parâmetros que está prevista na minuta de revisão, né, também é uma mudança em relação à RDC 50. A grande maioria dos métodos, né, confirma que uma poltrona por leito realmente é muito importante, ela é importante para humanizar, né, a internação na UTI, para tornar esse processo menos traumático para o familiar e para o acompanhante, já que a mortalidade em UTI é bastante alta. Ela também é uma poltrona, a poltrona é muito importante para atividades de fisioterapia, para mobilização do paciente. A minuta de revisão prevê a poltrona, mas a gente entende que ela não está assegurando área suficiente ali para realmente acomodar todos os equipamentos, toda a equipe e a poltrona de acompanhante. Quanto ao número total de leitos por UTI, a minuta de revisão sugere 10 leitos como máximo de uma área coletiva de tratamento. E aí tem uma grande variação na revisão de literatura, também nas normas internacionais, algumas não estabelecem o máximo, algumas estabelecem no máximo 4 leitos em área coletiva, como é o caso da Inglaterra, ou 14 leitos em outras. Ahn, os profissionais de saúde acham que isso não é um critério importante, que não importa, não deveria ter um número máximo de leitos por área coletiva de tratamento, né? Essa foi a opção mais votada, com 51%, 30% acha que até 10 leitos. Os profissionais de saúde defendem que depende muito da infraestrutura física da unidade e da equipe de saúde, tendo equipe adequada e uma boa infraestrutura, o número de leitos não importaria tanto, e que, inclusive, poderia ser uma forma de reduzir o custo da UTI, né, melhorando a área do leito ali e compartilhando espaços de apoio técnico e logístico, e, ao mesmo tempo, também oportunizando que hajam mais médicos, porque no Brasil a relação é de um médico plantonista a cada 10 leitos. Então, se você tem uma área maior, você acaba tendo mais médicos, e um médico pode dar suporte para outro em atendimento de emergência. Quanto ao número de lavatórios na UTI, tanto a RDC quanto a minuta de revisão falam em um lavatório a cada 5 leitos. O menor padrão que a gente encontrou nos guias e normas que a gente leu é de um lavatório a cada 3 leitos, ou então um a cada 2, ou a cada 1. E acabou coincidindo com o resultado dos profissionais de saúde, que também optaram, né, veja aqui no gráfico, a opção mais votada é de um lavatório a cada leito, depois um a cada 2 leitos e depois um a cada 3 leitos. A argumentação vai muito na linha dessa citação aqui, de que na UTI o risco de infecção hospitalar é bem maior, né? Então, o lavatório é muito importante para a adesão e higienização dos profissionais. Quarto de isolamento por leito de UTI, a RDC e a minuta de revisão falam em isolamento a cada 10 leitos. Um estudo específico que a gente viu de infecção hospitalar, ele recomenda um isolamento a cada 6 leitos. Nas normas e guias internacionais também varia muito, né? O mínimo que se pede é um leito por UTI, porém, a gente vê que a maioria das normas desses países mais ricos, né, tem recomendado quarto privativo, elas já estão exigindo que toda a UTI seja projetada com quartos privativos, o que talvez de alguma maneira reduza um pouco o peso, né,
da importância dos quartos de isolamento respiratório. Não elimina, mas reduz um pouquinho. Os nossos profissionais de saúde que participaram da pesquisa acham que esse padrão deveria ser de um isolamento a cada 4 leitos, foi a alternativa mais votada, depois um a cada 6 e depois um a cada 5. E aí, finalizando, pessoal, eu até não cuidei o tempo, não vi quanto tempo eu levei. Eu coloquei aqui uma imagem que sintetiza os principais parâmetros dimensionais que foram os mais unânimes aí, né, os mais convergentes, unânimes não, mas convergentes a partir dos vários métodos que a gente aplicou. Então, seria 60 centímetros na cabeceira, né, segunda opção seria no mínimo 30, 1,20 no afastamento lateral né, livre ao lado do leito, a solução ideal seria, que foi a mais votada pelos profissionais de saúde, seria 1,5 m na outra lateral para transferência para maca, já os arquitetos acham que poderia ser 1,20 m, e no pé do leito ficou 1,5 m, mas muitos profissionais de saúde comentaram que poderia ser 1,20 m, né? A gente poderia também pensar numa possibilidade de eventualmente ter uma adaptação da norma, como tem no caso da norma americana, que em casos de reforma, excepcionalmente, quando não for possível adotar esses parâmetros, a gente pudesse ter parâmetros um pouco menores, né, que não inviabilizasse a reforma e a manutenção das UTIs já existentes. Aqui ilustrando, a gente não colocou todos os equipamentos nessas imagens, né, mas já ilustrando um pouquinho do que poderia ser a circulação de 5 profissionais e uma maca ao redor desses leitos. Pessoal, na apresentação a gente não incluiu essas entrevistas iniciais com os dois médicos engenheiros, a gente quase não debateu ali nos resultados. A gente não incluiu os resultados de mapeamento visual, porque eles trazem um olhar dos problemas mais comuns e de aspectos positivos mais comuns também, que a gente tá incluindo no relatório da pesquisa, né, para quem quiser depois conhecer, e recomendações projetuais, porque, enfim, a gente achou que não ia dar tempo de debater isso tudo com calma. Aqui tem a bibliografia que nós usamos na pesquisa. Muito obrigada pela oportunidade e se precisarem fazer contato, quiserem tirar mais alguma dúvida, né, estão aqui os nossos e-mails, a gente está à disposição.